Boa tarde, mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Pensador TK, meu nome é Walter. E não, esse meu vídeo não é sobre este vídeo aqui. É sobre um comentários desse vídeo que, por sinal, fui eu que fiz, mostrando a incoerência dessa comparação aqui de Haddad e Bolsonaro, a chamada comparação desproporcional, certo? Mas esse vídeo tá aí, vai estar aí na descrição, você assiste quando quiser. O foco são os comentários. E aí, vamos lá. Meu aprezado amigo aqui, Edu Lima, ele respondeu acertadamente ao que eu falei. Haddad investigado por corrupção, Bolsonaro envolvido em zero esquivos de corrupção. Isso não colocam na mesma imagem, né? Exato. E aí surgiu essa moça aqui chamada Adriana Rocha, como se não quisesse nada, mas já foi com aquela coisa, como se quisesse criticar sem criticar. Aquela pessoa que tem a pose de isentona, que como se a pessoa que pesquisasse, a pessoa que olhasse os fatos e que não está posicionada em nenhum dos lados, mas aí quando você vai conversando, mais você percebe de que lado ela se encontra. Então acompanhem comigo e vocês vão entender o que eu quero dizer. Aí ela começou com uma pergunta inocente: já pesquisou sobre eles no site da Transparência Pública? Aí consta eu já dei uma olhadinha sobre isso antes, mas eu não cheguei a pesquisar no site da Transparência Pública. Eu já vi algumas acerca do fundo partidário e essas notícias, mas Transparência Pública em específico sobre eles eu não olhei. E eu respondi não, por que a pergunta? E aí vamos lá. Nesse site você consegue verificar que os candidatos já fizeram outros mandatos e o quanto ele gasta de dinheiro público. Bom, até aqui senso comum, nada de agregador aqui, mas pelo menos não tem nada demais. Aí vejam isso. É a melhor ferramenta para fazer esse tipo de análise sem cometer gafes. Ou seja, e aí eu perguntei, me fiz de doido e falei, ué, cadê o link? Já que ela tá me oferecendo um site para eu constar, o mínimo que podia fazer é passar o link. E aí eu pergunto, óbvio, e eu por acaso cometi alguma gafe? Porque claro, todo ser humano é vulnerável a cometer gafes, a fazer erros, eu não tenho nenhum problema se você mostra que eu falei coisas erradas, certo? E aí chega aqui, o link do site Transparência, você pode pesquisar no Google, bela utilidade. A pessoa faz uma recomendação e manda pesquisar no Google. Beleza, é que nem você chegar numa aula dizer, eu tenho uma indicação para vocês. Beleza, qual o link? Não, vai lá pesquisar. Por favor. Mas vamos lá. E aqui, se foi você quem fez o vídeo, sim, fui eu, sim, cometeu gafes. E aí eu falo, desculpa, mas se você quer oferecer algo, mandar eu procurar no Google não é nada útil. Afinal, senso comum procurar no Google, moça. E posso saber que gafes eu cometi. Pergunta simples, pergunta humilde. De fato, somos vulneráveis a gafes, então por que eu cometi? Se ela está falando que eu cometi gafes. Aí vamos lá, eu não sou sua empregada, acredito que você seja inteligente o suficiente para fazer essas perguntas. A informação mais importante eu já passei, agora você que tem que saber o que fazer com ela. Repare como ela é vaga, ela bota o site da Transparência Pública e não especifica as gafes que cometi. Então, minha querida, até a segunda ordem eu não cometi gafe nenhuma, então. Eu falei, certo, então como pessoa inteligente que sou, segundo você, eu vou ignorar se eu fosse, porque ele foi 100% inútil, já que ela não deu sequer o link e muito menos me apontou as gafes, por não agregar praticamente nada de construtivo ao debate, nem mesmo link uma crítica construtiva. Obrigado por nada e volto sempre. E aí ela começou a mostrar as garras, quando eu a dispensei aqui, já que ela não deu informação nenhuma. Aí vamos lá. Pesquise a PL 6055/2013. Essa PL aqui é uma PL que Bolsonaro fez contra uma lei, que eu não lembro qual o número agora. É uma lei que supostamente dá o direito de urgência de atendimento das mulheres no SUS, certo? Isso aí vamos falar em mais detalhes depois, ou em outro vídeo se necessário. Aí veja aqui, te dê a informação mais importante, que é o site que reúne todos os gastos de todos os parlamentares. Dela você pesquisa o candidato que quiser e todo o seu fez para a população em gastos gerais. Tá, descobri o Brasil. Agora, se você quer ignorar essa informação mais falhosa, infelizmente o problema não é meu. Eu não ignorei em nenhum momento a informação dela. O problema é que ele não tem nenhuma relevância com o que eu estou falando aqui. Eu estou falando da comparação desproporcional de Haddad a Bolsonaro, onde ele está botando Haddad com um currículo invejável e até questionável algumas coisas, e Bolsonaro só disse que o cara é um falastrão, que o cara é cheio de ódio, ou seja, as velhas jargões da esquerda contra ele. Então não tem nenhuma relevância essa questão de gastos públicos aqui. E aí vamos lá. Já que você resolveu falar alguma coisa, agora tem como responder. A PL mencionada, pronto, agora começa a minha explicação. Foi feita porque aquela PL anterior, que no caso era lei, né, nem PL, eu errei aqui só no termo,
estava criando uma brecha para abortos, que são crimes previstos em nosso Código Penal, serem feitos nas urgências das clínicas. Bolsonaro se opõe ao projeto por causa disso, consequentemente não houve nada de errado com a ação dele. Era só isso? Ponto. E aí veja a insistência da moça. O aborto não tem nada a ver com a mulher que sofreu violência sexual. Calma lá, não misture as coisas. Não era só isso. Você pesquisou? Repare, ela se faz de doida. De fato, o aborto em si não tem a ver com a violência sexual em si, mas podem ser ligados sim. Vocês vão entender esse tom vago, que é justamente a armadilha dessa lei aí que o Bolsonaro botou essa PL para derrubar. Vocês vão entender logo abaixo. Aí é o que eu respondo. Primeiro que Bolsonaro é um dos vários autores da PL 755/2013. Ou seja, ele culpar ele sozinho, mesmo que fosse uma lei ruim, é uma injustiça. Mas tudo bem, não é uma lei ruim. Segundo que a lei 12.845/2013, pronto, aqui está aqui o número da lei, pesquisem aí, vejam do que se trata, finge ser a favor do atendimento das vítimas de violência sexual, mas ela é feita para dar brechas para abortos sim, quer prova aqui, ó. Aí aqui, artigo 1º, os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual, atendimento emergencial, babá, beleza. Esse parágrafo introduz o caso e parece ser inofensivo. Ó, vocês têm que entender uma coisa. Quando esses caras querem fazer leis para nos prejudicar, ou leis para colocar ideologias perversas ou coisas erradas tipo o aborto, eles nunca vão botar uma lei dizendo: essa lei eu estou querendo autorizar o aborto, matar crianças no ventre de suas mães. Não, gente. Eles vão usar eufemismos, eles vão usar termos bonitinhos, eles vão usar figuras de linguagem, eles vão desviar a atenção. Então não caiam só no que está escrito. Você tem que entender de fato até onde essa lei leva, quais são as brechas que ela deixa e as intenções dos caras, certo? Dizer, eu estou combatendo violência sexual, eu estou defendendo o corpo da mulher. São ideias demagógicas que são facilmente exploradas por essas pessoas para aprovar coisas erradas. Mas vamos lá. Aqui, mas repare na frase: os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar. E vamos para o próximo artigo. Aí aqui que está a cereja do bolo. Artigo 2º. Considera-se violência sexual para os efeitos dessa lei qualquer forma de atividade sexual não consentida. Percebeu? Vamos lá que você vai entender isso aí. Opa, a lei não está chamando de violência sexual os estupros, que são os estupros que são violências sexuais. Veja isso, está dizendo que qualquer forma de atividade sexual não consentida é o que eles chamam de violência sexual. Ou seja, o artigo 1º parece ser uma coisa ok, na suposição de que a violência sexual que você está falando aqui é um estupro. Mas não, ele redefine o conceito de violência sexual para que esse parágrafo que aparenta ser inofensivo cubra coisas que normalmente não deveria cobrir. E veja embaixo o que eu quero dizer com isso. Ou seja, por exemplo, se a moça estava bêbada, consentiu enquanto bêbada a ter a relação sexual e depois alegar que não consentia porque não estava consciente, e acredite, gente, tem muita feminista que fala essa porcaria, isso será considerado como atividade sexual não consentida. Ou seja, essa situação que de não consentida não tem nada vai contar como violência sexual. E esta mocinha irresponsável, se engravidar, poderá dizer que sofreu violência sexual, mesmo que não tenha sofrido, e gozará dos direitos do artigo 1. Vamos prosseguir. O atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede SUS, compreende o seguinte serviço. Vamos ver o que a moça terá direito. Diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas demais áreas afetadas. Vago. Como assim demais áreas afetadas? E se essa moça disser que a área afetada foi o útero, pois ela sofreu violência sexual, sexo não consentido, e a gravidez foi uma lesão física que ela sofreu? E aí como fica? Aí vamos lá. Mas não tem como identificar em gravidez como um tipo de lesão, pois gravidez não é lesão. Para a moça seria como uma lesão, pois lembre-se, eu te lembrei-se aqui, que eu descreve rápido, é o que dá, né? Ela sofreu, entre aspas, violência sexual e o texto não é claro sobre o tipo de atendimento que poderá ser dado. A violência sexual será tratada como estupro e aí estará amparada nas exclusões de licitude, onde o aborto não é considerado assassinato. Logo, vários médicos poderão aproveitar a brecha para fazer aborto sim, e aí depois vão lá no STF solicitar autorização especial baseados nisso. Aliás, nem precisam de STF, tá, gente? E o cara ainda será processado como estuprador sem ele ter sido. Não ter aborto, só você que não enxerga isso. Caso precise de mais alguma explicação, o padre Paulo Ricardo explica isso muito bem. Eu deixei esse link aqui, se você quiser só visitar esse vídeo aqui. E aí o link está aqui nos meus comentários. Aí começa o cinismo da moça.
Assista esse vídeo e depois venha conversar comigo sobre abuso, violência sexual antes que eu me arrependa de ter chamado você de inteligente. Ou seja, a moça, por eu não concordar com ela, ela está questionando a minha inteligência. Nenhuma novidade aqui. Outra, eu não preciso ouvir de um homem o que é ou deixa de ser violência, abuso, violência não consensual. Reparem o sexismo da moça. Reparem, os comentários aqui embaixo eu vou estar dizendo direitinho, então não vou precisar comentar. Então, para você, só mulher pode falar de violência sexual, porque ela falou aqui, não precisa ouvir de um homem o que é ou deixa de ser abuso, violência sexual. Só mulher pode falar de violência sexual e eu só sou inteligente se concordo com o teu ponto de vista. Com esta parcialidade e este sexismo, fica difícil a discussão saudável, dona. Repare que eu tive uma dose de respeito, ela questionou as minhas inteligências, ela limitou o âmbito do que eu podia discutir ou não, um claro ato sexista. Mas é ela que vai se vitimizar. Logo, logo. Você já foi violentado sexualmente por uma mulher e por um homem. Quando você passar por isso, vai poder falar com propriedade sobre o assunto. Sem isso, a sua opinião será sempre superficial, distorcida, portanto descartável. Ou seja, é como eu disse. Se eu não sou mulher, ou então, nesse caso aqui, se eu não passei pela violência sexual, então minha opinião não presta pra nada. Nem precisa dizer o quanto que falacioso e mentiroso é esse argumento. E eu botei aqui. Todas as informações são irrelevantes para a discussão em foco. O que interessa em uma discussão são os argumentos e fatos apresentados, e não que tipos de coisas ou situações o argumentador passou. Esse teu tipo de discurso não passa de sentimentalismo, que não possui nenhum valor argumentativo, consequentemente não agrega nenhum valor ao debate. Quer uma prova de como sua narrativa é incoerente? Se somente pessoas abusadas podem abordar esse tipo de assunto, então isso deveria ser aplicado a todos os casos. Agora reparem com as implicações do que ela está falando. Por exemplo, somente políticos podem falar sobre seus próprios salários, afinal eles que têm conhecimento de causa sobre do quão difícil, entre aspas, é ser político no nosso país. E aqui uma implicação mais ridícula, mas que é possível, é concluível, dá para ser concluída disso facilmente. Somente lenhadores e marceneiros podem falar de desmatamento, já que são eles que entendem e trabalham com madeira. Nenhum ambientalista pode sequer palpitar sobre isso. Só esses dois exemplos, eu poderia citar outros, são mais que suficientes para provar a incoerência de sua narrativa. Eu posso falar deste assunto sim, sem que eu precise ter tido qualquer relação direta com este assunto que você menciona. Ou seja, galera, não caiam nessa falácia. Você pode sim falar sobre aborto, sobre estupro, o que for. O que importa são os seus argumentos e os fatos que você apresenta, certo? Isso aí é falácia genética, é uma espécie de classismo e também sexismo quando se fala de gêneros sexuais. A única opinião descartável e superficial é a sua, que não possui nenhum argumento, se baseia em sentimentalismo. Sei porque até agora o que ela fez foi simplesmente usar parcialidade e sexismo e tentar empurrar a narrativa para o lado dela. Aí ela começa a apelação. Triste ver gente que não pesquisa o passado do seu candidato. Olha, repare que já a afirmação sobre mim, que ela não tem como provar, ela não sabe se eu pesquisei ou não, e eu sei de várias coisas do passado do Bolsonaro. E acha que ele é a salvação do Brasil só porque fala o que pensa. Não, gente, eu não acho que Bolsonaro é a salvação do Brasil. Quem me conhece sabe disso. Já pesquisou os feitos desse cara nos 27 anos que ele trabalhou na vida pública? Nenhuma proposta para as áreas de saúde, educação, segurança e trabalho. Meu Deus, essa demagogia. Acredita mesmo que depois de quase 30 anos ele vai fazer diferente? Boa sorte. Primeiro que ela não pode saber o que ele vai fazer depois baseado nisso. Segundo que é uma coisa puramente demagógica. Ele não faria propostas nas áreas de saúde, educação, segurança e trabalho como se ele fosse, sei lá, um candidato a governador, presidente. Ele é um deputado, criatura. Deputado não é proposta. Deputado, ele tem que fazer os projetos de lei e ele tem que votar nos bons e tirar os ruins, certo? Isso aí é ser deputado. Ele não tem que englobar todas as áreas do país. E diferente do que ela disse, sim, Bolsonaro tem vários PL, tem mais de 600 projetos de lei. Não acredito nesse papo furado que Bolsonaro só aprovou 2. Sim, 2 foram aprovados, mas não caia nessa lábia que ele aprovou 2. Não existe deputado que aprove projeto. Isso aí é uma mentira, é uma distorção da realidade. O deputado não aprova projeto. O deputado, ele vota para os projetos e a maioria aprova. Então ele não depende dele, tá? Vamos lá. Que mais? Aí foram outras coisas aqui. Aqui.
Eu falei, moça, você faz uma série de alegações sem nenhum embasamento sobre mim, acho que está tudo bem. Isso é um recurso falacioso chamado criar um espantalho. Você conhece exatamente o que eu disse. Ela diz que eu afirmei coisas, aliás, isso é muito comum na esquerda, de dizer, você é intolerante, você defende o ódio, você tá faltando para fanatismo, você é um opressor, sei lá, fala milhões de coisas de você que não procedem, coisas que você não afirmou, acusa você de coisas. E aí bate em cima disso. Isso aí é a falácia do espantalho. Porque você constrói um espantalho daquela pessoa e você bate naquela pessoa porque é mais conveniente bater no espantalho do que na pessoa de fato. Porque você quer forçar uma narrativa. No caso, ela quer forçar uma narrativa que eu sou um fanático, voto em Bolsonaro e que acredito que todos os problemas serão resolvidos por ele. Nenhuma dessas coisas é verdade. Aqui, eu nunca disse que Bolsonaro é a salvação do Brasil e devo conhecer o passado dele melhor do que você. Além disso, você está enganada se acha que ele não tem propostas em várias dessas áreas. Acho que quem está precisando pesquisar é você. Todos têm comprometimentos no passado, pois ninguém é perfeito. A senhora Dilma tem um passado guerrilheiro e terrorista, não se esqueçam disso, mas parece que ninguém mais lembra disso, né? Bolsonaro tem sim vários eventos complicados em seu passado, mas pelo menos nenhum desses eventos envolve corrupção ou criminalidade diferente da esquerda em geral. Atente para minha frase. Diferente da esquerda em geral. Vocês estão achando o nome dela aqui? Ou eu falando dela aqui? Não. Mas olha o que ela vai falar. Em momento algum disse que era de esquerda. Cuidado com essas alegações falaciosas, moço. Olha aqui. Foi isso que eu falei da esquerda. Eu não botei diferente da esquerda, que é você, diferente de você, que é esquerda. Eu não falei nada dela. Mas tá aqui, ó. Em momento algum disse que era de esquerda. Cuidado com as alegações falaciosas. Ela comete a falácia do espantalho. Ela faz toda essa estereotipação. E eu que faço as alegações falaciosas. Santa paciência. Olha, já pesquisei muito. Por isso insisto que esse coisa, como chamam o Bolsonaro, é o menos indicado para assumir a presidência da nossa república. Repare que a mulher, ela quer me convencer e convencer os outros, e não, é porque eu pesquisei muito, eu fui a fundo, e aí eu concluí que ele não é o mais indicado, ele é o menos indicado. Aí o que ela fala? Eu esqueci até de falar sobre isso aqui. Mas suas propostas são inconstitucionais e sem embasamento legal. É mesmo? Quais? Eu esqueci até de questionar isso aqui, porque muitas vezes eu respondi ela pelo celular, então eu não conseguia fazer posts tão grandes. E você ainda não mostrou nenhuma proposta de relevância que esse coiso tinha feito. Eu não preciso mostrar, moça. Já que você não quis me dar o site da transparência, então vá atrás. Isso porque não falamos em moradia, lazer e transporte. Direito esses que são garantidos pelo artigo 6º da Constituição Federal. Reparem. Ela diz: moradia, lazer e transporte são direitos garantidos pelo artigo 6º da Constituição. É mesmo? Me respondam uma coisa. É obrigação de algum governo te dar isso? Não, não é. Esse governo diz que vai dar? Diz. Ele dá? Não. Nenhum dos três. Transporte no Brasil é uma porcaria, moradia nem se fala. Lazer? Desde quando um governo deve dar lazer a você? Repare os comentários da moça. Lazer é você que busca. Lazer, você que escolhe. Não é ela tá fazendo da política pão e circo. O governo tem que dar o circo para você lá se divertir. Meu Deus. Eu não tinha reparado todos esses detalhes quando eu li aqui antes, porque estava na pressa, eu estava respondendo algumas coisas. Tem muito mais coisa sem sentido aqui. E aí olha a pérola dela. O governo que mais corrupto foi, mais corrupto e que roubou foi a ditadura militar. Essa que ele apoia com unhas e dentes. Bom, aquela velha coisa de dizer que é ditadura, chama de ditadura, para depois dizer que ele apoia uma ditadura. Não. Mesmo, vamos supor que seja uma ditadura, certo? Mas Bolsonaro acredita que é um regime militar e ele fala que é um regime militar. Então, na melhor das hipóteses, o que você pode acusar Bolsonaro é que ele erroneamente acredita que uma ditadura é um regime militar. Ele defende pensando que é um regime militar. É isso que você pode falar, não que ele defende uma ditadura. Percebeu? Mas não, o regime militar não foi ditadura, amiguinhos. No máximo só em alguns poucos anos depois, por exemplo, do AI-5. Mas isso é outra conversa. E aí eu falo o que eu acabei de falar. Moça, em nenhum momento eu afirmei que você era de esquerda. Você quer as propostas de Jair para estas áreas? Basta ver o link com as propostas dele e lá está tudo explicado. Agora você que vai pesquisar no Google, filhinha. O regime militar foi o mais corrupto? Não, moça. O período mais corrupto foi justamente do PT. Eu sugiro que vocês assistam o Teatro das Tesouras do Brasil Paralelo, que tem essa
mostrando várias eleições e governos dos governantes antes da gente, e mostra o PT, os vários escândalos de corrupção como os que eu citei aqui. Mensalão, CPI das ambulâncias, Caso Cachoeira, CPI dos bingos, fora o Petrolão, que só foi descoberto agora, e o BNDES, que vai ser o pior de todos, tenho certeza, com as obras subsidiadas para regimes comunistas. Tenho certeza, com as obras subsidiadas para regimes comunistas e ditatoriais em Cuba, Venezuela, dentre outros locais nada livres. Ó, repare, essa parte aqui ela vai ignorar. Ela vai ignorar isto tudo. Aliás, ela tem a arte de ignorar o que não lhe convém e vai falar apenas o que lhe convém. E depois ela ainda vai exercitar o seu cinismo. Vocês vão logo ver. Isso sem contar com a destruição da educação no Brasil e o desarmamento. Ó, eu só falei de desarmamento nesse cantinho aqui, tá? E eu citei como apenas um dos fatores. Atentem para isso, certo? Que o que ela falasse aqui, vocês vão ver como ela age. Ela e a maioria desse povo de esquerda, principalmente esse povo que se dá uma de isentão, como se ele não fosse de esquerda, e age assim como se fosse uma pessoa inteligentinha. Mas você repara que não é inteligente. Não age de forma inteligente. Ó, sem contar a destruição da educação no Brasil, o desarmamento que só piorou a segurança no país e fortaleceu as facções criminosas, as quais a esquerda tem muito amor com seu discurso politicamente correto e seus direitos humanos, os tais direitos humanos de Araque. Lula, por exemplo, se reunia com o líder da FARC e tem a convicção de que não eram reuniões em prol da democracia, né? Mais uma vez, aqui ela não vai falar nada. O regime militar não foi nem de longe perfeito. Veja que eu não tenho um fanatismo por regime militar. Ele não foi perfeito, óbvio. Mas também nem de longe foi cheio de corrupção. Sua afirmação carece de provas e é enganosa. Porque basicamente ela afirmou, não mostrou link, não mostrou nenhuma fonte. Olha o que ela falou. Olha, a ditadura militar não tinha fiscalização e foi sim o governo mais corrupto. Beleza, foi sim só porque ela diz, né, gente? Reparem, porque ela não vai dizer nada que prove isso. Já que não havia necessidade alguma de pensar no bem comum de toda a nação. Ou seja, que é pra dizer que a esquerda que pensa no bem comum da nação, com tudo que eu falei aqui que ela não vai retrucar, ela ainda pode dizer que a esquerda pensa no bem da nação? Meu Deus. Ó, foi um regime que priorizava apenas quem fazia parte dele, ou seja, a população foi a que mais perdeu nesse governo. É mesmo? É mesmo, moça? Não foi com a população que pediu que os militares assumissem poder porque os projetos de ditadores dos marxistas estavam querendo tomar o poder, os comunistas. E aí os militares assumiram após o João Goulart ser deposto pelo Congresso Nacional, que ficam dizendo que foi um golpe, mas na verdade foi o Congresso Nacional que depois João Goulart e elegeu o Camilo Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, se não me engano. E aí daí os militares assumiram, com a aval da população, a aval da mídia, porque ninguém estava querendo uma revolução comunista no Brasil, mocinha. Perfeito não foi, mas não só eles fizeram isso, como eles lutaram contra os comunistas que estavam lá explodindo, botando bomba em aeroporto, atentado terrorista, sequestrando embaixador, saqueando banco, estavam fazendo a vida da população um inferno. E eles estavam lutando contra esses caras. Então, não pensaram no bem da nação? É porque ela quer mostrar, gente, que a esquerda é que se preocupa com as pessoas. Vocês sabem que isso é um ledo engano. O PT teve mais de quase 2 décadas de poder. Nossa vida não melhorou, galera. Piorou muita coisa. Mas vamos lá. Aí você pode ir em qualquer mercado clandestino e comprar uma arma para se defender. Vai lá combater violência com violência para ver o resultado. A velha conversa da violência com violência. As pessoas têm essa demagogia ridícula. Não, violência não se combate com violência. Se combate com violência sim, caramba. Senão não existia polícia. Senão você podia dialogar com os criminosos. E não pode. Não preciso nem discutir o quanto que isso aí é extremamente vazio. Sem menor sentido. Aí, como eu já disse antes, por conhecer as propostas dele, que não vejo sentido algum de ter uma pessoa sem preparo algum para ocupar esse cargo. É sempre a pessoa lá que pesquisou, se informou, mas parece que não tem informação nenhuma, cara. Só tem as informações vagas e os jargões da esquerda. Você sabe o que é comunismo? Porque me parece que você confunde bastante os significados. Repare, ela não diz com o que eu confundi, não explica o que é o comunismo. E aí que ela fala no final. Se a esquerda não existisse, nenhum direito de povo de votar existiria. Fica a reflexão. Ou seja, parece que o Brasil nunca teve voto antes do regime militar. Foi só depois que o brasileiro passou a votar. Vários governantes que vieram antes do regime militar permitiram o voto.
Getúlio Vargas, claro, aumentou os votos, mas isso não quer dizer que a esquerda é a que não daria o direito, que deu o direito de votar ao povo. Se não fosse por eles, não haveria voto. A própria Revolução Americana, gente. Eles não eram de esquerda, eles eram conservadores de direita e eles permitiram a votação para as pessoas. E até falei isso. Você de novo afirma que o regime militar foi o mais corrupto sem prova alguma, então não há nem o que discutir aqui. O mais corrupto foi o PT, contraface no argumento. O que eu botei lá, repare que ela não comentou nada. A esquerda foi quem nos deu o direito ao voto? Está viajando, garota. O direito ao voto existia desde a Revolução Americana, uma revolução conservadora de direita, e foi imitada por vários países. Para derrogar para a esquerda valores que estão muito acima dela. E mesmo que a esquerda tivesse sido a primeira, cheguei primeiro, dei o voto. Isso não é mérito. Isso não é mérito, tá? Principalmente depois que a esquerda fez. E você vai colocar agora assunto de desarmamento na pauta? Para de ficar mudando o assunto. Só vou comentar uma coisa sobre isso aqui. Em outro vídeo posso discutir esse assunto mais a fundo. Violência se combate com violência, sim, do contrário não existiria a polícia. E você fala de voto, democracia, mas não parece respeitar o referendo onde o brasileiro recusou o desarmamento. Mas chega desse assunto, se quer dizer sobre ele, espere um vídeo apropriado sobre o assunto. Você que teceu o primeiro comentário sobre desarmamento, se você acha que se faz justiça com a morte de vários... Olha aqui. Se você acha que se faz justiça com a morte de vários inocentes e acredita no regime que privilegia apenas quem está no poder empresário, está no período errado. Perceberam? Ela insinuou que eu acho que a justiça... Existe justiça na morte de inocentes, não é isso que eu afirmei, e que eu acredito num regime que privilegia apenas quem está no poder em empresários. Quem fez isso foi o PT, amigões, porque o PT tinha projeto de poder, eles não tiraram os privilégios, eles criaram uma elite de empresários, sendo muito bem acalentados pelas agências reguladoras do Brasil, com subsídios e privilégios, JBS, as telefônicas e várias outras empresas. Reparem como a inversão da narrativa funciona. Você deveria viver na Idade Média. É a velha história de chamar de retrógrado. Ainda mais por apoiar um candidato que tem em seu discurso apenas ódio e violência como solução, além de idolatrar um torturador. Eu me canso desse jargão ódio e violência. Cara, é uma coisa que você discutir isso aí, você perde neurônio só por causa disso, porque o nível baixo que você tem que chegar para explicar uma coisa tão idiota não tem preço. É apenas ódio e violência. Pegue todas as propostas de Bolsonaro, coloque numa lista e diga quantas tem a ver com ódio e violência. Você vai ver que já é falso. Ela praticamente pinta um Hitler, que é como esse povo faz. Esse povo pega os caras que não gostam e chama de Hitler, chama de nazista, o que é um crime, sabia? Ela não fez isso assim nesses comentários, felizmente, mas chegou muito perto. Além de idolatrar um torturador. Pronto, falando do Ustra. Aí vem a apelação, usando o cristianismo de forma irregular, como a esquerda adora usar. Isso me lembra a cena em que o povo mandou torturar Jesus, o pregou na cruz e soltou Barrabás. Meu Deus, meu Deus. Você está misturando tudo, dizendo coisas que eu não disse de novo. Pare com isso ou encerrarei a discussão com você. Repare, ela falou essas duas coisas, eu não falei. Isso aí é mais espantalho, gente. Não caiam nessa. Você disse que eu sou a favor de um governo que governa para elites, mas isso é mentira. Eu nunca disse isso. Sou contra e o plano de Bolsonaro também é contra isso. O plano de Bolsonaro fala muito contra esses negócios de governabilidade, de você ter um governo que fica fazendo aliança com tudo quanto é gente, toma lá da cá e aí fica dividindo só entre seus apadrinhados o governo. E ninguém está propagando morte de inocentes. Isso é outra mentira sua. Aí vejam a criatura. Ele conseguiu te enganar direitinho, enfim. Ela se coloca numa posição de esclarecida. Primeiro, não, eu não voto porque eu pesquisei e vi que ele não era capaz. Aí depois fala, não, ele te enganou. Ela não diz no que enganou. E veja o que ela fala. Numa favela não tem só bandido e traficante. Muito mais de 95% trabalhador e estudante são esses inocentes que vão morrer com essa política de combater violência com violência. Gente, em algum momento eu afirmei isso aqui. A palavra favela, a palavra traficante e bandido foi dita por mim em algum momento. Não foi. No máximo quando eu falei do direito dos manos, mas ali eu tô falando justamente do favorecimento da esquerda à criminalidade por causa do politicamente correto e das audiências de custódia.
Mas isso não impede essas pessoas de manipular a verdade, dizer o que você não disse e colocar assuntos que não estão envolvidos na pauta. Eu chamo isso de tentativa força bruta. Sabe, na informática você tem um modo de ataque hacker, o mais besta que tem é você sair tentando todas as combinações possíveis até uma funcionar. É o método força bruta. Então o método força bruta aqui, ela joga uma coisa, não deu certo, joga outra, vai jogando cada coisinha, pode ser insignificante, idiota, o que for, contra você, até uma emplacar. Ela não se foca no assunto, ela vai mudando, ela muda convenientemente o assunto, e é pra cansar você, para depois se colocar por cima. Reparem como a estratégia funciona. Você está ligado a esse modelo de votação que está em vigor desde 1988, né? E que antes disso as coisas eram diferentes, ainda mais no período da ditadura militar. Sabe também... Aí pronto, já vai começar o discurso classista. Sabe também que as mulheres só conquistaram o direito ao voto em 32 e a primeira participação em 35. Sem contar os analfabetos que só ganharam esse direito depois da ditadura. Você sabe muito bem que eles são a maior parcela da população, né? Aham, e o que isso tem a ver com o que eu falei? Nada. Não tem nada. Nadinha, gente. Porque eu tô falando de combate a criminoso. Desarmamento pra você combater o criminoso que está com uma arma. Não importa se ele é analfabeto, se é mulher, se é homem, negro, branco, amarelo, homossexual, hetero. Não interessa o que ele é. Se ele tem rótulo de trabalhador estudante, mas ele tá com uma arma, ele não é trabalhador estudante, ele é bandido. Estamos falando de bandidos. Mas parem, esse povo trabalha assim, eles trabalham com a distorção, com uma cortina de fumaça. É muito evidente nos vários discursos dele. E algumas pessoas caem nesse discurso. Vamos continuar. Pronto. Deixa eu subir aqui. A única pessoa que foi enganada pelo visto é você. Em momento algum eu disse que favela se resumia a traficante. Você tem a tendência de fazer um espantalho de mim, dizendo que eu falei coisas que eu não disse e atribuindo a mim crenças que eu não tenho. Isso é desonesto da sua parte. Se você fizesse mais uma vez, encerra essa discussão. Quantidade de vezes que eu disse que ia encerrar a discussão não está no gibi. Às vezes eu tenho esse problema. Eu não encerro as coisas que vou encerrar. Você faz um espantalho do que você supõe que eu acredito e refuta esse espantalho. Isso é feio, moço. Isso é o que mais eles vão fazer com você, gente. Não tem nem o que comentar, tudo que você disse aí eu já sei e não tem nenhuma relevância com o que eu afirmei ou acredito. Agora chega de falar de mim. Se meu lado está errado, o que eu duvido, qual é o lado certo? O seu lado? Por quê? Vejam só, essa pergunta é chave, galera. Quando vocês pegaram o ISO, então, perguntem qual é a dele, o que eles querem, qual é o que eles apoiam, aí eles têm que revelar a verdadeira fase ou eles vão fugir. Reparem o que ela faz. Mais uma vez o senhor me enrolou e não respondeu as questões. Que questões, criatura? Ela colocou coisas que não foram ditas por mim, fez perguntas, fez alegações e quer que eu responda. Você sabe que a favela não tem esse traficante. Beleza, eu sei disso, criatura, mas isso não tem relevância com o que eu disse. O nível de cinismo é grande. E olha o que ela fala. Encerro eu essa discussão. Quando eu faço a pergunta simples, qual é o lado dela? Porque o lado dela está certo, ela foge, ela escorrega. Você que não respondeu minhas perguntas, falou um monte de coisa sobre mim, mentirosas e infundadas, aí quando eu digo que não, muda o assunto e fala de outra coisa. Repare, força bruta, sai falando uma coisa, não funcionou, vai outra, e vai outra, até uma talvez funcionar ou emplacar. Lá embaixo eu vou fazer uma listinha de tudo que ela falou. O vídeo é sobre a comparação mentirosa entre Haddad e Lula. Repare, esse é o assunto desse vídeo. E você não falou nada sobre o vídeo, apenas sobre Bolsonaro. Rapaz, digitar no teclado do celular é uma coisa, viu? Você come muita letra. Eu ainda fui muito generoso em responder a você várias vezes. Você deixou a desejar. Mas não esquenta, farei um vídeo em tua homenagem. Aqui está o vídeo. O engraçado é você encerrar a discussão quando eu pergunto sobre o seu candidato. O que você tem a esconder? Por acaso seu candidato é um certo rapazinho que apoia regimes ditatoriais de Venezuela e Cuba e está cercado por corruptos por todos os lados? Haddad. Haddad. Ou é o rapazinho que quer controlar tudo e ajudá-lo pelo Partido Comunista Chinês e esqueci de falar que quer tirar todo mundo do SPC? Ciro. Ciro. Desculpa aí, gente, tossi aqui, viu? Foi mal. Fugiu da raia, garota. Aí, vamos lá. É porque eu não voto. Portanto, eu não tenho candidato e muito menos o que falar sobre. Eu disse a vocês, caras, isentona,
ela não vota? Eu duvido, cara. Com todas essas pautas socialistas que ela fala, ela tem candidato. É claro que eu não posso provar isso, mas isso é uma coisa que dá pra você deduzir facilmente. Só não vou poder saber exatamente quem é. Pode ser Marina, o Ciro, o próprio Haddad ou qualquer um dos 500 tons, 50 tons de esquerda aí que tem por aí. Quem fugiu foi você, que até agora não respondeu nada do que questionei. Nada. Ó, ela disse que eu não respondi nada. Eu respondi várias coisas. Eu falei, ó, isso aí eu sei, não sei o que, isso aí não tem a ver com o que eu falei. Bolsonaro tem projeto assim. Respondi várias coisas, gente. Mas ela disse que eu não respondi nada. É assim que esse povo faz. E fez uso dos mesmos argumentos para todo tipo de questão levantada que foi sair do assunto e tacar sem base. Cara, a coisa que um esquerdista mais faz é a chamada projeção. Veja essa frase aqui. Que foi sair do assunto e atacar sem base. Quem fez isso durante toda essa discussão? Ela. Como eu falei antes, o vídeo é sobre Haddad e Bolsonaro. Ela foi falar de não sei o que, do passado de Bolsonaro, depois começou a falar de ditadura, falar não sei o que e tal, dizer que não vai votar no Bolsonaro, lá, e sei lá, o escambau, um monte de assuntos diferentes. Me atacou várias vezes, dizendo que eu defendo um candidato que defende ditadura militar, de que eu acredito que favela só sem bandido, traficante, e muitas outras coisas que vocês vão ver lá embaixo. Mas eu é que estou saindo do assunto e atacando sem base. Isso é projeção, galera. Projeção é quando você faz uma coisa, só que você diz que o outro que fez. Você chega, você é um mentiroso, você é um falso, você é um bandido, mas está falando de você. A esquerda adora uma projeção, gente. Vocês têm que ter conscientes disso. Claro que não quer dizer que toda pessoa que se rotula como esquerda vai usar projeção. Mas o esquerdista essencialmente vai usar. Porque o que acontece? Se ele é denunciado o que ele faz, ele fica mal na fita. Então ele tem que acusar você. E na maioria das vezes ele está mentindo. Aí veja só minha coletânea aqui. É porque eu não voto, portanto não tenho candidato muito menos que falar sobre. Me engana que eu gosto. Aí, quem fugiu foi você, aquela coisa que eu acabei de citar. Eu que ataquei você? Deixa eu só fazer um levantamento das coisas que você falou contra mim e Bolsonaro sem fundamento. Vamos lá. Retrospectiva, gente. Se foi você quem fez o vídeo, sim, cometeu gafes. Me acusou de cometer gafes sem citar e provar nenhuma. Outra, eu não preciso ouvir de um homem o que é ou deixa de ser abuso, violência não consensual. Sexismo alegando que eu, por ser homem, não posso comentar sobre o assunto. Quando se passar por isso, vai poder falar com propriedade sobre o assunto, sem isso a sua opinião será sempre superficial e distorcida. Mas sexismo alegando que se eu não passo pela situação, não posso opinar. 3. Vê gente que não pesquisa o passado do seu candidato e acha que salvação do Brasil ele é. 2 mentiras sobre mim. Primeiro, que eu não pesquisei o passado do Bolsonaro. E segundo, que eu acho que ele é a salvação do Brasil. Em momento algum disse que era de esquerda, mas uma afirmação falsa sobre mim. Eu nunca, até antes desse post, tinha afirmado que ela era de esquerda. Se afirmei, prove. Ela não provou, gente. Governo que mais corrupto e que roubou foi a ditadura militar. Alegou algo que sem nenhuma prova sobre o regime militar. Você sabe que comunismo, que me parece que você confunde bastante significados. Ensinou que eu desconheço o significado de comunismo quando nem sequer sabe o que eu penso. Se você acha que se faz justiça com a morte de vários inocentes e acredita num regime que privilegia apenas quem está no poder e empresários, alegou mais 2 mentiras sobre mim. Primeiro, que eu acho que é justiça a morte de inocentes, mentira. E a segunda, que eu apoio um regime que privilegia apenas quem está no poder e empresários, outra mentira. Até mais por apoiar um candidato que tem em seu discurso apenas ódio e violência como solução, ele de idolatrar um torturador. Mas mentiras alegando que o discurso de Bolsonaro só tem ódio e violência como solução, que mostra seu completo desconhecimento sobre as propostas do Bolsonaro. E se você ainda acha que ele tem só ódio e violência, pegue as propostas do Bolsonaro em um local neutro, coloque elas numa lista e veja se você só vê ódio e violência ali, certo? Que idolatra um torturador, que é outra lorota, já que Ustra, isso é uma informação importante caso vocês não saibam, o tal torturador que você menciona não teve sentença transitada em julgado, ou seja, seu processo não acabou. Ele teve apenas provas testemunhais contra ele. Nada disso é suficiente para enquadrar ele como torturador. Ou seja, galera, simplesmente Ustra ele é considerado torturador por quê? Porque pessoas falaram que ele fez. Falaram. Durma com essa, filha. Então, você não pode afirmar que um cara é um torturador, nem dizer que ele apoia o torturador ou que apoia a tortura.
Porque ele é inocente até que se prove o contrário. Esse é o Código Penal básico, gente. Você não pode culpabilizar uma pessoa sem ela ter sido culpabilizada na lei, tá? E ele só tem provas testemunhais. É que nem a pessoa sair difamando você dizendo que você fez isso e você ser condenado apenas pela difamação das pessoas, nada foi provado. Vocês acham isso justo? Eu não acho. Aí aqui, ele conseguiu te enganar direitinho, enfim. Uma favela não tem só bandido. Ixi, eu me atrapalhei aqui, ó. Ah, tá, desculpa, gente. É porque esse aqui é todo o comentário dela. Ele conseguiu te enganar direitinho, enfim. Numa favela não tem só bandido, aquela coisa que eu já falei. Primeiro alegou que ele, Bolsonaro, me enganou direitinho, mas uma mentira. E depois afirmou que como se eu acreditasse que na favela só tem bandido e traficante, outra lorota de sua parte. Conclusão, depois de tudo isso você ainda disse que eu ataquei sem base e fugi de seus argumentos. Você não deu nenhum moço, tudo que você fez foi inventar espantalhos sobre mim, Bolsonaro, e utilizar os espantalhos para me atacar e a ele. Sua base de conhecimento sobre assunto é superficial e oca, e você visivelmente não domina o assunto proposto. E aí eu tentei encerrar de novo aqui, e agora eu afirmei, agora sim eu afirmo, você está muito mais à esquerda do que pensa. É engraçado, eu tenho que parar com isso. Eu falei que não responderei e respondi, cara. Isso aqui foi... ontem que ela respondeu. Excelente piadista você! Contra fatos no argumentos, você não apresentou um que fosse válido, muito menos sobre o assunto mulher. Vocês perceberam o cinismo da criatura? Depois de tudo que eu disse, que ela não retrucou, ela disse que eu sou um piadista, que contrafaço argumentos. Concordo, contrafaço argumentos. Mas foi eu que disse em relação a você. E que eu não apresentei nenhum válido. Mas em nenhum momento ela mostrou os argumentos meus, refutou e provou que eles não são válidos. Vocês reparam como essas pessoas trabalham? Você repare como é uma perda de tempo você prolongar a discussão. No começo foi importante para eu denunciar esse lado, mas depois chega uma hora que você tem que parar. E eu fui parando aos pouquinhos. É porque às vezes eu não resisto, galera. E sobre o torturador não ter sido julgado de forma correta, existe um tribunal militar que facilita essa inocência. Se liga! Olha só isso. Tribunal militar onde, criatura? Se ele for julgado no tal Comitê da Verdade, cheio de seus amigos esquerdistas, sim, agora estou afirmando que você é de esquerda. Você não negou nada do que ele disse, você é cínica. Tudo que está escrito que será usado contra você. Que é isso que eu estou fazendo agora nesse vídeo. E ela vai dizer que eu estou ameaçando ela. Não, filhotinha. Eu apenas estava falando isso porque ia fazer um vídeo mostrando suas incoerências. Apesar de que você já mostrou aqui publicamente. Isso aqui não é nenhum PVT, nenhuma conversa privada. E aqui vamos encerrar. Só uma dica, não faça esse tipo de afirmação. Gostei da ameaça, impressionante. Ameaça. Ameaças mesmo. Tem uma novidade que você parece ignorar. Faz mais de 15 anos que o PT é de direita. Meu Deus, me desculpa, gente. PT de direita. PT de direita. O PT coletivista, o PT defensor de minoria, de coletivos, de marxismo, que no máximo por uns anos ficou com o socialismo fabiano do FHC, mas sempre à esquerda, admitindo que foi só um pouquinho mais para a direita, mas continuou na esquerda, para depois esquerdizar mais. Parece que a memória desse povo é curta. Tribunal militar aqui, criatura. Beleza, ela botou um link do tribunal militar. Show! Mas não é o tribunal que ligou o Ustra. Esse tribunal não foi quem julgou o Ustra. Além disso, PT de direita, você fumou quem? Aí eu faço a pergunta crucial. Você por acaso sabe que é direita? Eu duvido. Sim, gente. Essa é uma das perguntas que essas pessoas vão fugir. Elas gostam de dizer PSDB de direita, até o PT é de direita. Por quê? Porque eles querem usar os maus exemplos da esquerda e jogar para a direita. Mas quando você pede para definir, eles geralmente fogem. Aí eu falei, todo esquerdista foge dessa pergunta. Prove que não é esquerdista e responda a pergunta. Essas respostas dela foram agorinha, tá? Então eu vou responder ao vivo. Não vou nem escrever. Não precisam ofender ninguém para defender seus ideais, ok? Ok. Olha o cinismo da garota. Ela disse que vai se arrepender de me chamar de inteligente. Ela falou que eu defendo um governo elitista, que eu defendo um cara que defende torturador, ditador. E não, mas sou eu que estou ofendendo a garota. Depois das coisas que ela falou de mim. A direita aceita a desigualdade social e a vê como natural, normal ou desejável. Até que eu concordo com você, mocinha. Ela preza
Mocinha, isso aqui é com Z, tá? Não preza os valores tradicionais, os direitos naturais e o conservadorismo político-social. Não necessariamente, mocinha. Conservadorismo é uma das vertentes da direita. Não é o único. Os liberais são uma espécie de direita. Eles não são nem sempre conservadores. Engraçado que até hoje você não definiu quais são os interesses da esquerda. E eu preciso definir. Essa era a pauta. Pare, quando eu digo que é força bruta, que é a tática da força bruta, eu não estou brincando. Em algum momento, interesses da esquerda foi pauta dessa conversa. Pode ter sido falado assim a curto e a grosso em alguma situação, mas não é a pauta. Enfim. E sim, o PT é de direita há mais de 15 anos. Por isso eu sugiro os partidos políticos do PSTU e PSOL. Não, garotinha. O PSTU e o PSOL surgiu porque o PT estava fazendo o regime do FHC, que é o socialismo fabiano, que são os mencheviques, que são os sociais-democratas, que são esquerda central. E eles queriam uma esquerda mais radical, uma esquerda mais marxista. Por isso eles saíram, porque eles são malucões. O PT é mais esperto. O PT soube fazer uma ilusão. Porque senão, se eles fossem PST ou PSOL, mocinha, eles não durariam 2 anos no governo, as pessoas iam impeachment ele. Lula não é bobo. É uma coisa que ele não é bobo. Ele fez uma ilusão de que ele é um carinha mais centrado, um carinha mais comportadinho, um carinha mais moderado, que foi inclusive o discurso dele para que o mercado não ficasse com medo quando ele assumisse. Não se esqueçam. Aí eu vou continuar. Que eram pessoas que faziam parte do PT e viram a face da direita, surgiram e daí decidiram desmembrar dessa forma o pessoal de esquerda e o PSTU extremo esquerda. Além deles, existe mais um partido de esquerda que é o PCO, todo o resto centro liberal ou direita. Liberal e direita. Não existe centro oficialmente, mocinha, porque não tem como você ser isento de um dos lados. Você sempre está inclinado para um deles. Se existe, prove. PSOL é esquerda. PSOL é extrema esquerda. O PSOL defende os ideais marxistas de uma forma muito esquerdizada. Não tem como o PSOL ser apenas esquerda, moça. Tua análise política é fraquíssima. Mas é assim que esse povo é, gente. Eu não vou responder mais nada a isso, eu só vou botar o link desse vídeo e agora oficialmente eu não respondo mais ela. Porque com certeza esse discurso foi longo demais, você já deve estar desgastado com tamanho cinismo, com tamanha verborragia. Se é que existe essa palavra, eu sempre confundo quando eu quero usar os termos. Mas enfim. A moça, como eu falei, a estratégia de pegar os exemplos ruins deles e botar na direita. Moça, só uma última coisa para todos que estão me ouvindo. A esquerda não se resume a marxismo, a socialistas marxistas. A esquerda tem várias vertentes. A própria revolução comunista, gente, tinha os bolcheviques e os mencheviques. É uma aula simples de história. Os bolcheviques eram os caras tipo PSTU, o PSOL, o PT do passado, que queriam a revolução armada, que queriam a tomada das propriedades privadas. Enquanto que os mencheviques, eles queriam uma pauta mais pacífica. Dos mencheviques surgiram os sociais-democratas, que não por acaso PSDB tem justamente essa terminação, e eu já fiz uns posts provando que social-democracia é de esquerda, e surgiu o socialismo fabiano, que é o socialismo que faz o capitalismo de mentirinha, que você vê em muitos países, incluindo o Brasil, hoje. Mas essa moça não entende, ela cai na chamada tática das tesouras, que é o PT e PSDB fazem para fingir uma pluralidade partidária no nosso país, e aí solta asneiras, distorções como essas de que PT é de direita, é só pessoal PSTU e no máximo PCO são de esquerda. Não há muito que comentar, não caiam nessa. Esse aqui, foi por isso que eu decidi falar sobre essa moça, certo? Porque isso mostra, isso é um perfil do esquerdista, principalmente aquele esquerdista isentão, que não diz que é esquerdista, mas mostra logo as garras. Repare, ela disse... Lembre-se do que ela falou antes. Deixa eu procurar aqui pra vocês. Você vê, procurar aqui. Aqui, ó. Quando ela falou... em momento algum disse que era de esquerda. Cuidado com as alegações falaciosas. Mas aqui embaixo ela está dizendo...
PT é direita, lá e tal, pessoal de esquerda, pessoal de extrema esquerda. Ela falou um monte de coisa boa sobre a esquerda, falou ruim sobre a direita. E é isso aí. Mas eu estou surpreso. Seu conceito de direita até que não está tão errado, mocinha. De fato, a direita atura a desigualdade social. Porque a desigualdade social, minha gente, é uma característica da realidade que motiva as pessoas a viver livres de acordo com o que elas desejam. Uma pessoa não tem, se você quer que as pessoas tenham a mesma renda, por exemplo, você tem que tirar a liberdade para nivelar todas elas e nunca será por cima, será para baixo. Os que produzem mais são os que se colocam para cima e cria a desigualdade social. Só que, diferente do que eles propagam, a desigualdade social é benéfica porque os que estão em cima ajudam os que estão embaixo com seus produtos, porque são pessoas que prosperam vendendo para os consumidores. Mas enfim, o que faltou no conceito de direita dela é que o que a direita vê é a questão do individualismo, é a questão do Estado pequeno, da liberdade, em detrimento da igualdade. Tá? Mas assim, tô até surpreso. Sério. E você quer saber os interesses da esquerda? Pois bem, os interesses da esquerda, moça, e para quem está me ouvindo, é você ter uma sociedade coletivista, onde você vê as pessoas por classes. Marx fala muito da luta das classes porque eles querem que seja essa realidade. Não é essa a realidade necessariamente. Os indivíduos lutam por coisas, os indivíduos fazem coisas. Os marxistas que criam as classes, os marxistas que criam o conflito das classes, e aí eles depois batem nos conflitos das classes. Afinal, são os esquerdas do Brasil que fazem toda essa guerra de hetero gay contra gay, homem contra mulher, negro contra branco e por aí vai. E o interesse da esquerda brasileira é tomar o poder e fazer uma união da América Latina. Não aquela Ursal que menciono, mas a Unisul. Pesquise sobre Unisul. Enfim, gente, é isso. Se vocês gostaram, curto, compartilhe. Desculpe pelo nome demora no vídeo. Deus abençoe vocês e lembre-se, a verdade é uma só. Valeu!